Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bem com vocês? Aqui mais uma vez quem vos fala, seu irmão em Cristo, Gilson Leite. E é com muita alegria que eu estou aqui para comunicar com vocês, para aprendermos juntos a lição de número 11 da Escola Dominical Classe de Jovens. Nossa escola bíblica, nós já estamos na nossa lição de número 11. E a lição de hoje tem um tema, uma herança conquistada pela fé. Nós temos seguido aí durante esse trimestre, o título do nosso trimestre, da nossa revista é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós vamos estudar no livro de Josué, onde trata acerca das divisões das terras. Então nós vamos estudar aqui hoje acerca dessas divisões, acerca da herança. Então por isso o título da nossa lição, uma herança conquistada pela fé. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, antes de irmos para a lição, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações. Para que isso? Para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. No momento temos postado somente vídeos de EBD, mas posteriormente nós vamos postar outros vídeos com conteúdos diferentes também, indicação de livros, devocionais. Então, para que você possa ficar informado de todo o conteúdo novo que nós vamos postar no canal, você precisa se inscrever e ativar as notificações para você receber de primeira mão quando o YouTube mandar para você aí no seu celular ou mesmo no seu computador a notificação das atualizações do nosso canal, tá bom? Também vou deixar o link da nossa página no Facebook e da playlist do segundo trimestre para você ver todos os outros vídeos, caso seja esse a sua primeira vez que você está aí no nosso canal assistindo esse vídeo de Escola Bíblica Dominical. Então, essa é a nossa recomendação. Lição de número 11. Uma herança conquistada pela fé. O texto do dia está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. O que nós vamos tratar nessa lição de hoje? É demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte, e também dissertar como aconteceu a divisão das terras que ainda não haviam sido conquistadas. Então aqui a gente também não vai ter um caráter propriamente dito na questão de falar geograficamente em si, mas também entender questões espirituais, que vai aparecer aqui nos contextos e a gente vai falar sobre isso durante a lição também, porque essa lição tem esse caráter de nós conseguirmos extrair devocionais, de nós conseguirmos extrair aplicações práticas para a nossa vida do dia a dia. Esse é o maior intuito da nossa Escola Bíblica Dominical. Você possa conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprender aqui. Então, nosso texto bíblico está registrado em Josué capítulo 14, do versículo 6 até o versículo de número 10. Versículo 6, nós vamos ler até o versículo 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Então esse é o nosso texto bíblico básico que nós vamos trabalhar, que é um dos pontos que nós vamos falar nos subtópicos aqui, a questão da divisão, o momento em que Calebe reivindicou a sua parte da promessa. Então nós vamos falar um pouco de forma mais detalhada sobre todas essas questões.
O comentário introdutório aqui da lição que o comentarista faz é o seguinte: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida. Quando nós lemos o capítulo de número 13, nós lemos Deus falando com Josué, né, que ele já estava avançado em idade, então Deus ordena que ele faça a divisão das terras, para que ele pudesse, né, concluir todo o seu ministério. Ele tinha que conquistar, e então ele conquistou ali, entrou na terra prometida, mesmo que ainda não havia conquistado 100%, mas até mesmo, né, houve uma divisão daquelas terras não conquistadas, que aqueles que lançaram sortes e receberam aquela terra, eles teriam que lutar por elas e conquistá-las. Então Deus ordena que Josué, né, faz essa divisão. Sua missão estava chegando ao fim, né, a missão de Josué estava chegando ao fim. Então, ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias. Então, a importância também da divisão das terras é que o povo hebreu soubesse que as terras que Deus estava dando a eles eram aquelas terras que estavam demarcadas por Josué através do momento em que ele fez a divisão das terras, segundo a ordem de Deus, para que o povo soubesse que aquilo que Deus tinha para eles era exatamente aquilo, para que eles não viessem a cobiçar terras alheias. Então, aqui mesmo na introdução, a gente já tem lições para aprender, né? Que aquilo que Deus tem para a nossa vida é nosso. Aquilo que é do próximo, é do próximo. Nós não podemos cobiçar o bem alheio, o patrimônio alheio, ou até mesmo a promessa alheia, né? A promessa que Deus tem para nós, é exclusiva, e é assim que a Bíblia nos ensina, e aqui nós já temos essa lição prática, né, para a nossa vida, para meditação e devocional. Então Deus evitou que Israel cobiçasse terras alheias, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra, né? Cada tribo é responsável pela sua herança. Também desafiou os hebreus a manter uma postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, né? Porque até pelo fato de não terem conquistado ainda totalmente, então eles precisariam continuar em vigilância até que toda a terra fosse conquistada, porque todo momento poderia haver uma necessidade de guerra, então eles precisariam estar lutando. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus até que recebamos completamente a herança na glória eterna. Existe a passagem que Jesus acalma a tempestade, né? Inclusive, alguns pastores, quando pregam, dizem assim: Jesus, ele acalmou a tempestade, ele não acabou com a tempestade. Então, a gente sempre vai passar por privações, provações, desertos, lutas na nossa vida. Então, enquanto nós não alcançarmos a Canaã celestial, nós precisamos estar atentos, precisamos estar aqui na terra revestidos da armadura de Deus para lutar a todo instante e a todo momento, né? Vigiai é o que a Bíblia diz, vigiai e orai. Paulo diz orai sem cessar. Então a gente sempre tem que estar com a nossa vida espiritual incessante diante de Deus, buscando a presença do Senhor, para que nós possamos estar preparados a todo momento para as lutas e para as batalhas do dia a dia. Vamos para o primeiro tópico. Nosso primeiro tópico fala sobre a divisão de Canaã, a divisão sul de Canaã. Primeiro tópico, a divisão sul de Canaã. O primeiro subtópico fala sobre a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhar entre as tribos. Josué estava envelhecendo, como nós falamos em Josué capítulo 3, versículo 1, Deus já fala com ele, que ele está já ficando velho, farto de dias, então o Senhor põe ele para dividir as terras já conquistadas. Por ele ser o líder, então ele deveria fazer essa divisão, porque como ele já estava chegando o seu tempo, ele precisava dividir para que o povo de Israel entendesse qual era a sua responsabilidade. Cada tribo deveria entender qual a sua responsabilidade, qual a terra que ele deveria cuidar, e também quais terras que eles deveriam ainda conquistar posteriormente, conforme nós vamos ver mais adiante na lição. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o tempo de parar. Então aqui nós temos uma observação com relação ao tempo de Josué, que estava chegando ao fim. Então ele acompanhou toda a jornada de Moisés, chegou o tempo dele e agora é o tempo dele parar. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós temos que ter entendimento de quando começar, temos que ter entendimento de quando parar. Muitas vezes nós queremos parar quando não é hora de parar. Muitas vezes é hora de parar e às vezes nós queremos continuar por conta própria. Então nós precisamos ter um discernimento, nós precisamos ter sensibilidade, ter uma comunhão íntima com Deus para saber a hora de parar, para saber a hora de começar, para saber quando devemos, onde devemos e como devemos fazer. Tudo para a glória do nome do Senhor.
Dando continuidade, então, a partilha da região sul de Canaã, Josué, então, com Arraial em Gilgal, ele começou dividindo o reino do sul, né, e os quais ficaram com Judá. A tribo de Judá ficou com a parte do sul, e em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã. Temos a referência em Josué capítulo 11, essa divisão que foi dada aos filhos de Josué, Efraim e Manassés. Tiveram prioridade por causa da primogenitura ortogada a José. Então ele começa fazendo essa divisão, né, dividindo os reinos do sul para Judá e os reinos do norte para os filhos de José, Efraim e Manassés. Como nós falamos, nós não vamos aqui dar ênfase na questão geográfica em si, mas tirar lições proveitosas, tirar lições práticas para que você possa aplicar. Como no primeiro subtópico aqui, né, o fato de Josué estar farto de dias e ele saber do momento que ele está chegando ao fim a sua caminhada. Então essa é a lição que nós absorvemos aqui, que existe um momento para todas as coisas, há tempo para tudo. Agora, olhando para os dias atuais, quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, há tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Nós imaginaríamos em algum contexto que esse versículo se cumpriria de uma forma tão prática como está acontecendo hoje, nos tempos de pandemia, não é? Então veja que realmente, quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, é porque há tempo de fato para tudo, para começar, para terminar, para tudo. E essa é a lição que nós aprendemos aqui também no primeiro subtópico. Subtópico de número 2, nós temos a herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos dele, e da geração dele, né, viria o Salvador, da tribo de Judá, recebendo os territórios do sul. Dentre os de Judá tinha um herói nacional que era Calebe. A gente lembra quando Moisés enviou os 12 espias, somente Josué e Calebe trouxe boas notícias da terra. Eles sabiam que era difícil, eles sabiam que a terra tinha gigantes, que a terra tinha cidades fortificadas, né? As lições que nós tivemos anteriormente, que falou das guerras, das pelejas que eles tiveram, mostra que foi por isso que os espias tiveram medo, acharam que seria impossível, porque inclusive Deus disse para Josué, né, ser forte e corajoso, porque seriam batalhas sangrentas. Mas só que os espias, né, a grande maioria 10 espias, eles não tiveram fé o suficiente para trazer uma mensagem positiva para Moisés. Dizer, olha, realmente a terra é assim, é boa, é produtiva, mas eles olharam para as adversidades serem maiores. Josué e Calebe não, eles manteram a posição, não negaram que havia dificuldades sim para se conquistar a terra, mas eles colocaram mais credibilidade na palavra de Deus. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Então eles trouxeram palavras positivas com relação à terra que eles foram enviados para espiar. Então aqui da tribo de Judá nós temos Calebe, que era o herói nacional. Calebe então antes do sorteio, porque as tribos estavam sendo divididas por sorteio, né? E a gente já falou em lições anteriores acerca disso também, deles lançarem sorte. O último contexto bíblico em que a gente vê, inclusive no Novo Testamento, sobre lançar sortes, é quando os apóstolos lançam sortes para escolher o substituto de Judas. Após isso, nós vemos que depois que a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, eles oram, clamam a Deus, jejuam, se consagram ao Senhor, e aí então nós temos direcionamento dado por Deus, não se lança mais sorte, mas o próprio Espírito Santo, né? E eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo lhes disse, separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem, o método pelo qual eles buscavam a direção de Deus, em tudo, era através da oração e da direção do Espírito Santo, e também da doutrina do Evangelho. Então aqui, ele antes de lançar sortes, Calebe pleiteou a herança, inclusive está no texto bíblico que nós lemos, né? Ele pedindo a Josué que lembrasse da promessa que Moisés fez, né, em Cades Barneia, quando ele foi enviado para espiar e trouxe um bom relatório, e Moisés fez a promessa a ele da terra que ele receberia por possessão. Então, Josué já tinha conquistado a terra de Hebrom, mas não tinha conquistado o monte. Então, a região em que Calebe estaria recebendo, o monte não havia sido conquistado. Então, ali era
era guardado pelos filhos de Anak, que eram os gigantes, que talvez por isso também os outros espias tinham tido uma impressão pejorativa da terra, por achar que seria praticamente impossível eles conquistarem por causa desses gigantes, né? Quando eles trouxeram relatório falando que eles eram como gafanhotos e que os homens eram gigantes. Então, aqui, quando Caleb faz esse pedido, Caleb ele poderia aguardar lançar sortes, mas ele faz esse pedido porque ele foi feita uma promessa, e a promessa feita por Deus através de Moisés, que ele herdaria aquela parte da terra. Josué então não tinha ainda conquistado, mas Caleb, porém, se ele tivesse esperado o Josué lançar sortes, poderia ter sido sorteado para ele a região que ele estava recebendo, que Deus havia prometido, e além dela um monte. Mas quando ele reivindica e recebe somente aquela região. Então, o foco do entendimento aqui, a lição que nós temos aqui, é que Josué estava mostrando que Caleb estava mostrando que o mais importante não era a terra em si, não era a quantidade de território. Caleb estava mostrando que quando ele reivindica a promessa, ele estava importando, era com a promessa. Ele poderia esperar pelo sorteio e com o sorteio ele ter muito mais terreno, ter muito mais território, ter muito mais região. Mas mesmo sabendo ele que ele corria o risco de, ao pleitear, ao pedir que Josué se lembre da promessa e de que a terra dele seria aquela terra prometida por Moisés, aquela região, então ele mesmo tendo menos território, ele faz questão de zelar pela promessa de Deus. E aqui nós temos um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas brigando umas com as outras por causa de status, por causa de cargos, quantas pessoas brigando por causa de popularidade. E aqui, Caleb está nos dando lição. O que Deus tem para a minha vida, é isso que eu quero para mim. Ele não estava querendo nada além daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele queria somente, e às vezes, nós como seres humanos, se deixarmos nos levar pela nossa carnalidade, nós vamos entrar pelo engano da ganância, pelo engano da usura, e vamos querer além daquilo que Deus tem para nós. Então Caleb aqui, ele queria somente aquilo que lhe foi prometido por Deus, aquilo que lhe foi prometido por Deus através de Moisés. Então nós precisamos também ter essa consciência. O que Deus prometeu para você, meu querido, vai chegar nas suas mãos. Se você for fiel a Deus, o que você tem que fazer é fazer assim como Caleb. Ele foi fiel a Deus desde o momento em que Deus o chamou, desde o momento em que ele se apresentou a Moisés, ele foi fiel ao Senhor e permaneceu em servir fiel ao Senhor, e Deus foi fiel a ele também. Então Deus responde à nossa fidelidade. E ali, Caleb, estava querendo somente aquilo que lhe era devido, conforme lhe havia sido prometido por Deus. Então o território prometido a Caleb, que aqueles homens temidos também da região ali dos gigantes de Anak, os filhos de Anak, temidos há 45 anos antes pelos os demais espias que levaram as más notícias para Moisés, agora eles estavam sendo humilhados e entregues nas mãos de um idoso de 85 anos, que era Caleb. Então veja só, aqueles espias que tiveram medo, agora Caleb chega para tomar posse da terra, né, para tomar posse daquela região em que estava ali próximo desses gigantes, que os outros temeram, mas que Caleb, pela fé, porque confiou na promessa de Deus, estava recebendo a sua herança. Então essas são as nossas lições que nós tiramos aqui nesse subtópico, né, que Caleb, ele pleiteou pela promessa de Deus, né? Então ele estava preocupado não com a quantidade de território, mas ele estava querendo apenas aquilo que era a promessa de Deus. Não tenha certeza. Se você aguardar pela promessa de Deus, a promessa de Deus ela é suficiente. Você não precisa mais e você também com certeza não vai querer menos do que aquilo que é a promessa de Deus. Então a promessa de Deus ela é suficiente para trazer satisfação e alegria nas nossas vidas. Amém? Vamos para o subtópico 3, a herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filho de Caleb. Otiniel que casou com Axa, a fala de Caleb em dar a sua filha ao homem que derrotasse uma determinada cidade. E ali Otiniel a derrotou e ele recebeu Axa
por mulher, Axa, filha de Caleb. Agora, a filha de Caleb, ela pediu ao seu pai uma outra porção, né? Ela casou-se com Otiniel e ela pediu para o seu pai um território que tivesse água. Por quê? Porque na divisão da terra, ela recebeu uma parte que era terra seca. Então ela vai até o seu pai e pede a ele uma porção melhor. Ela pede ao seu pai uma porção que tivesse água. E então o seu pai, Caleb, dá a ela uma porção melhor. Dá a ela uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Então por que esse fato é importante? Por que a filha de Caleb, esse fato é marcante, esse fato é importante? Se nós colocarmos no contexto atual dos nossos dias hoje, ali Axa suplicou ao seu pai que lhe desse uma porção melhor, porque ela estava com terra seca e ela pediu uma terra que tivesse água, e o pai a lhe deu. Então, trazendo para o nosso contexto espiritual, trazendo para o nosso contexto de hoje, quem é o pai? O nosso pai é Deus, Deus Pai. E nós estamos aqui representando Axa, a filha, que quando se viu na necessidade, ela foi lá e pediu ao seu pai, e o seu pai atendeu. É o que Jesus diz no Sermão da Montanha: pedi e dá-se-vos-á. E nós temos que ter equilíbrio para evitar os extremos. A vida cristã não é feita só de pedir. Nós não podemos colocar Deus como aquele que vai solucionar todos os nossos problemas e nós vamos pedir tudo e ter tudo e ser rico e poderoso na terra. Não. Mas nós também não podemos ser céticos, incrédulos e achar que nós não podemos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Ela recebeu uma porção de terra seca, mas foi lá e pediu ao seu pai, porque afinal, ela era o seu pai. Todos que são pais, todos nós que temos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E é o que Jesus diz: qual é o bom pai, qual o pai que mesmo sendo mau, dá coisas ruins aos seus filhos? Então todo pai, ele vai procurar dar coisas boas aos seus filhos. E ali, assim foi com Caleb, que deu a boa terra para sua filha, porque ela lhe pediu. E se nós pedirmos a Deus, se nós suplicarmos a Deus, se nós nos apresentarmos diante de Deus em oração, apresentando as nossas necessidades diante dele, ele é fiel e poderoso para nos abençoar. Então nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos extremizar e achar que é só isso. Não, a vida cristã não é só isso. Mas nós não podemos também nos esquecer disso. Nós temos responsabilidades no reino de Deus, nós temos que viver uma vida santa, uma vida reta, temos que viver uma vida devocional, temos que ler a Bíblia, orar constantemente, mas nós também temos um poder nas nossas mãos, que é a oração, que nós podemos pedir, clamar a Deus, e Deus nos responder conforme a sua vontade, para a glória do seu próprio nome, para a glória do nome do Senhor. Então use essa ferramenta, busque, peça a Deus. Muitas vezes nós deixamos de receber, porque deixamos de pedir. Então, ore sempre, busque a Deus, que Ele tem bênçãos preparadas para a sua vida. Então, esse é o nosso subtópico de número 3, a herança de Axa, que nos ensina aí acerca do pedir, acerca de buscarmos a Deus acerca das nossas necessidades. O tópico de número 2 é a divisão norte de Canaã. A herança de José. Primeiro subtópico, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó e Ai, e coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Então nós temos aqui a situação da divisão de Jericó e Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés. Eles receberam os lugares de José e de Levi entre as tribos, segundo referência em Josué capítulo 14, versículo 4 e Josué 16, versículo 4. Então, nós temos aí essa descendência de José, Efraim e Manassés. Agora aqui temos a segunda parte do comentário, quando a meia tribo de Manassés, porque nós temos aí meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, que no tempo já de Moisés, eles acertaram e ficaram com a parte antes do Jordão.
Eles ficaram com a parte do território na Transjordânia, a leste do Jordão. Então eles ficaram fora do território de Canaã. Então a promessa de Deus para o povo era eles habitarem em Canaã. A terra que mana leite e mel é Canaã. Mas só que essas duas tribos, Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, eles resolveram ficar antes do Jordão, ficaram fora dos termos de Canaã. E qual era o problema disso? Irmãos, a promessa de Deus para eles era herdar Canaã, era eles estarem assumindo aquela terra, aquela possessão. Então, o que aconteceu? É necessário lembrar que metade da tribo de Manassés e a tribo de Ruben e de Gade, eles ficaram na herança a leste do Jordão. Esse território não pertence a Canaã. Então, o que aconteceu? 20 anos antes do cativeiro geral, das 10 tribos pelo rei da Síria, você pode ler 1 Crônicas, eu vou deixar aqui também o versículo, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. Eles foram levados cativos pelo rei da Síria e nunca mais retornaram. Então, assim, eles estavam fora do lugar da promessa. Eles estavam fora da região de Canaã, que era a terra prometida. Então, eles ficaram, vamos dizer assim, vulneráveis. Seria um local onde a proteção de Deus, né? Eles teriam que estar reunidos, agrupados com as outras tribos. Mas eles não estavam. E, infelizmente, isso lhes ocorreu. Então, por isso, esteja no local onde Deus quer que você esteja. Fique firme na promessa. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Ficai em Jerusalém. Então Deus quer que nós nos mantemos no centro da vontade de Deus, na posição onde Deus quer que nós estejamos. O segundo subtópico é a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, Efraim e Manassés, os filhos de José, eles preferiam aceitar os problemas. A tribo de Efraim, por exemplo, recebeu a cidade de Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus. E a ordem de Deus era expressa. Expulsa-os. Era para eles eliminar os povos inimigos, porque esses povos inimigos tinham culturas pagãs, tinham influências de outros deuses que iria prejudicar o contexto espiritual, o crescimento espiritual do povo hebreu. Eles foram negligentes, eles foram preguiçosos, não quiseram lutar pelo território a qual Deus havia os entregado e expelir os inimigos. Eles preferiram manter ali. Então aconteceu com a tribo de Efraim, aconteceu também com a tribo de Manassés, que teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para eles um laço, conforme Josué capítulo 23, versículo 13, mas quando Deus fala em Josué 23, 13, é justamente porque eles não cumpriram a promessa. Deus queria que eles expulsassem os inimigos, então porque eles não expulsam os inimigos, Deus ia trazer consequências, haveria consequências. Se uma ordem de Deus ela é desobedecida, as consequências da desobediência vão nos alcançar. Então nós precisamos obedecer integralmente aquilo que Deus nos pede. A tribo de Efraim, de Manassés, dos filhos de José, além de serem compassivas, não serem preguiçosos, negligentes, não lutar para expulsar os inimigos, eles também foram reclamar com Josué. Olha só, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, né? Então, estavam murmurando contra o Senhor, alegando que a terra era pequena. Então, o que Josué respondeu para eles? Se teu grande povo és, sobe ao bosque e corta para ali lugar naquela terra. E completou, e expulsa os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes. Então, eles, além de serem preguiçosos, negligentes, que não expulsaram assim como a ordem de Deus, eles foram lá reclamar e murmurar. Então, observe, sempre que existem pessoas murmuradoras, observem que elas são aquelas pessoas que são pessoas cristãs negligentes, são pessoas que não fazem e elas reclamam do que os outros fazem. Então aqui Efraim e Manassés não fez o dever deles, não cumpriram a ordem de Deus, que era expulsar os inimigos. E aí eles não cumprem a ordem de Deus, não expulsam os inimigos e agora se sentem vítimas, acham que tem um território pequeno e vai reclamar para Josué que a terra deles era pequena. Josué falou assim: vocês não são um grande povo? Vocês não são fortes? Aqui inclusive o comentarista diz, Josué estava dizendo em outras palavras, sejam fortes e corajosos,
ampliem seus marcos territoriais. Esta é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais também. Então, Josué dá a resposta para eles. Eles vieram para murmurar, para reclamar, a terra é pequena. Falou assim, a terra é pequena, mas seu povo não é grande. Lute contra os seus inimigos, lute contra os cananeus, mesmo que eles tenham carros de guerra, mesmo que eles tenham guerreiros. Lute, peleje, vá em frente, busque o seu objetivo. Josué estava dizendo, em vez de ficar murmurando, age, esteja partindo para a batalha, esteja lutando, esteja pelejando. E nós precisamos de ação. Coloque o seu joelho no chão, coloque os seus olhos na palavra de Deus, leia, estude, busque crescimento profissional, espiritual. O que você tem que fazer é agir. E é a mesma recomendação para a igreja nos dias atuais. Nós precisamos lutar, pelejar, e se nós levantarmos e pelejarmos, Deus será conosco. Vamos para o subtópico de número 3, a herança de Josué. Terminada a partilha da terra das 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia ficou da além do Jordão, então as 9 tribos e meia foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Josué 19, versículo 49 e 50. Ou seja, a herança de Josué foi indicada por Deus, assim como Caleb. Deus já tinha falado por meio de Moisés, e também a porção que era dada a Josué era indicada por Deus. Agora, interessante que a cidade que Josué herdou, Josué teve que reedificar ela. Não seria justo ele receber, eu falo justo, olhando para os nossos olhos, não estou alegando aqui injustiça da parte de Deus, porque o próprio Deus que deu Josué essa porção da terra, Deus indicou a terra que seria dele. E aí ele não recebeu uma terra, uma linda cidade adornada, não recebeu uma cidade pronta. O próprio Deus entregou para ele uma cidade que ele precisou reedificar e depois habitar nela. Então o que nós aprendemos aqui com isso? Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino de Deus. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. Então aquilo que você faz para o reino espiritual não vai trazer necessariamente prosperidade na sua vida material. Então aqui, inclusive no capítulo 1, quando Deus fala para Josué, se você fizer tudo conforme está nesse livro, o que você fizer prosperará. Mas o que Josué tinha que fazer? O que Josué tinha que fazer era cumprir o seu chamado. Então Deus estava prometendo que ele ia ser próspero em cumprir o seu chamado. Então nós não podemos fazer essa ligação de que se eu trabalho no reino de Deus, eu vou ter recompensas materiais. Pode ser que você seja sim agraciado, abençoado por Deus, mas não é a regra que todos que fazerem algo no reino de Deus, que todos que foram chamados, vão ser abençoados materialmente. Não. Deus, ele tem para nós o galardão real, o mais precioso, o mais desejado não se recebe nessa vida, mas é o galardão que está no céu. Esse sim é o que deve ser o centro das nossas atenções. O galardão que nós vamos receber é o que está preparado por Deus, por Cristo, desde a fundação do mundo, para nós no céu. Então é por esse galardão que você deve esperar e aguardar. Aqui na terra, pode ser que você tenha ou pode ser que você não tenha. Essa questão das finanças está muito ligada àquilo que você vai desenvolver, você ter o entendimento de que você precisa trabalhar. E com relação ao reino de Deus, é reino espiritual. E a promessa também é de uma vitória no reino espiritual, que é no céu, Canaã celestial. Tá ok? O tópico de número 3, a divisão das terras não conquistadas. Então até agora a gente viu um pouco aí sobre a divisão das terras conquistadas. E aqui a gente vai ver da questão das terras que ainda não haviam sido conquistadas, mas mesmo assim foi feita a divisão. Então, terceiro tópico, a divisão das terras não conquistadas. Primeiro subtópico, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficaram ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, desde diante de tomar Jericó, desde a travessia do Jordão, eles estavam acampados em Gilgal. Então eles deixaram Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim. E ali eles ficaram em Siló por cerca de 300 anos. Então eles deixaram Gilgal, armaram o tabernáculo em Siló e ficaram ali por cerca de 300 anos até em que ocorreu a arca que foi tomada pelos filisteus
em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Então eles ficaram em Siló. Josué, então, depois de criticar as 7 tribos pela negligência, Josué capítulo 18, versículo 3, está essa referência para você ler, ele critica as tribos pela negligência em possuir o restante da terra. Então eles deveriam possuir, olha que coisa, eles lutaram, pelejaram, estava já em Canaã, as terras foram divididas e agora eles tinham que conquistar o restante das terras. Mas o povo estava vivendo uma negligência. Já estava na terra, eles só precisavam lutar para conquistar, para completar a herança. E aqui eles são negligentes, eles não lutam, eles não vão adiante, eles não fizeram aquilo que eles deveriam fazer. Então Josué, como líder, chama a atenção deles e os critica. Então Josué nomeia uma comissão. Então veja que mesmo Josué estando já velho, ele tem que ir à liderança. Então o papel importante da liderança, de estar identificando os problemas, identificando os erros e tentando, buscando a direção de Deus para corrigir esses erros para o bem-estar espiritual do povo. Então ele levantou essa comissão para dividir o remanescente em 7 partes, os quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Então tudo isso sendo feito às claras. Então toda a divisão das tribos, nos tópicos anteriores aqui nós falamos de Efraim e Manassés que foram reclamar da parte que receberam, toda essa divisão foi feita de acordo com ordenanças de Deus. E aqui nesse contexto nós vemos que eles iam fazer o sorteio perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, o tabernáculo que estava em Siló. Então eles iriam fazer na frente de todos, perante o Senhor. Então quando o texto diz que eles iam fazer na frente do tabernáculo, quando eles iam fazer diante do Senhor, então todas as testemunhas estariam ali para ver. Então eles iam estar mostrando, lançando sortes diante do Senhor. Então tudo era feito às claras, não haveria favorecimento para uma tribo ou para outra, isso sendo da parte de Josué, nem da parte das lideranças. Tudo aquilo era feito conforme a ordenança de Deus, né? Então o próprio Deus iria designar, segundo eles estariam lançando sortes, para poder distribuir essas terras. Então ali naquele momento, cada um ia receber a sua porção e a herança estava garantida. Nada poderia afastá-los de receber a promessa, a não ser o pecado. Então nós temos recebido promessa de Deus, Jesus morreu na cruz e nos garantiu o direito de vida eterna. Mas a Bíblia diz bem claro em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus, e Jesus veio para trazer essa aliança. Então nós, através de Cristo, rompemos com essa barreira, né? O véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos ligação a Deus. Então nós precisamos agora viver a nossa vida para agradar a Cristo, porque Ele pagou pelos nossos pecados, nos dando o direito de conquista da vida eterna, da Canaã celestial, de morarmos eternamente com o Senhor. Então, naquele momento, para eles, só o pecado os impediria. Segundo o subtópico, 7 tribos recebem o título de propriedade, né? O título de propriedade da terra. Josué sorteou então os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados à região sul. Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Azer fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Olha só, nada lhes tinha sido entregues. Ou seja, esse era o sorteio das terras não conquistadas. Eles receberam apenas o título de propriedade. Nada lhes tinha sido entregues, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. Então a fé no cumprimento das promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. Então tudo ali, como no tópico anterior falou que seria feito às claras, à porta da tenda da congregação e foi lançado sortes, então esse é o benefício também de se fazer as coisas corretamente. Naquele momento em que Josué reparte a terra, nas claras, em Siló, à porta da tenda da congregação, conforme a ordem do Senhor, então ele fez de forma que as pessoas, ao receberem as suas porções, não murmuraram, não reclamaram e ficaram satisfeitas. E nem receberam terra, só receberam um título. Então eles ficaram satisfeitos por quê? Porque eles viram a honestidade daquele ato que estava sendo feito. Então mesmo eles não recebendo a terra, eles recebendo somente o título, a fé no cumprimento de todas as promessas. Querendo ou não, mesmo que nessas circunstâncias Josué os criticou pela negligência, mas eles já tinham passado por muitas situações, já tinham visto tudo o que aconteceu no deserto,
Mas agora, ao ver o que Deus também tinha feito por eles, em favor deles, porque no deserto Deus agiu muito contra o povo com relação aos murmuradores. Mas agora, conquistando as terras, Deus agiu em prol do povo, com Jericó, com Ai, né, com os reinos do norte, os reinos do sul, as lições que nós já aprendemos sobre essas lutas. Eles têm essa convicção, eles ficam satisfeitos, porque eles sabem que se estava sendo lançado sorte perante o Senhor, Deus estaria abençoando e confirmando essa terra para cada uma dessas tribos que recebeu o título de propriedade. Dan herdou uma pequena porção da terra, mas não se acovardou nem murmurou. Veja que, né, como já falamos, Deus era responsável pela divisão de cada um, eram lançados sortes, e foi feito às claras para todos, eles não murmuraram. Então Dan, a tribo de Dan não murmurou, mas o que eles fizeram? Subiram e conquistaram Lésia, uma cidade a oeste de Hermon, e colocaram o nome da cidade de Dan, e ali estabeleceram sua capital. A tribo de Dan ficava próximo de um determinado povo inimigo chamado os filisteus. E um homem da tribo de Dan deu muito trabalho para os filisteus. Né? Quando nós lemos o livro de Juízes, Sansão. Sansão, que era um danita, que deu muito trabalho para os filisteus. E aí, quando você lê o livro de Juízes, você tem todo o histórico ali de o quanto Sansão atormentou aqueles homens. Então, o cristão, assim como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Então, os momentos difíceis, nós temos que aprender a transformar esses momentos difíceis em oportunidades. É no momento difícil que você não consegue fazer aquilo que costumeiramente você faz, mas você vai procurar alternativas. Você vai procurar maneiras diferentes de se fazer. Então, aí nesse momento que nós vamos ter a oportunidade de crescer. Então, encare a dificuldade não como uma desculpa para você parar, mas encare a dificuldade como uma oportunidade para você crescer. O problema está lá, não é para você lamentar e chorar em cima dele. O problema está lá para você resolver. E resolvendo, você cresce. Você vai ter experiências. Você vai aprender para que você possa ter crescimento. Deus quer que nós cresçamos. Então, o nosso crescimento ele tem que ser constante a chegar ao ponto de nós darmos frutos. Então, que você possa fazer das dificuldades oportunidade para você crescer. Nosso terceiro subtópico, a herança da tribo de Levi. Deus chamou toda a tribo de Levi para exercer o santo sacerdócio. A referência está em Êxodo, capítulo 32, do versículo 26 ao versículo 28. Mas Deus nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança. Então, Deus deu as terras para cada um das tribos, mas aos levitas, os da tribo de Levi, Deus não prometeu para eles, não os deu terra, porque eles iriam cuidar do sacerdócio, do templo, e também não lhes prometeu riquezas materiais, porque a herança dos levitas seriam o Senhor. Então eles foram abençoados em serem aqueles que estariam cuidando do templo, cuidando das coisas santas, cuidando do sacerdócio. Então eles teriam Deus como herança. Então a herança deles era a herança mais valiosa. Eles não receberam herança material, mas a herança deles era o Senhor. O Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, cidades em que eles habitavam, em que eles mantinham as suas propriedades, porém elas eram de cada uma das suas respectivas tribos, né? As cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva, mas ali os levitas estariam ali para habitar. Eles seriam então peregrinos sempre em terra estranha. Então essas cidades era a responsabilidade de cada tribo e os levitas tinham esse direito de estar ali, morando, habitando, mas não eram propriamente deles, eram das suas respectivas tribos, porque a herança dos levitas era o Senhor, porque eles eram peregrinos em terra estranha. O lar deles, assim como nós, é a Canaã celestial. Nós estamos aqui de passagem, assim como Moisés diz no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias até que venhamos alcançar um coração sábio. Então, nossos dias passam rápido, a vida passa muito rápido, e quanto mais rápido nós descobrirmos que nós somos peregrinos aqui na Terra, nós precisamos aplicar isso ao nosso coração para a gente viver uma vida mais reta, uma vida mais pura, uma vida mais santa diante de Deus, para que a gente possa alcançar a Canaã celestial.
O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Então os levitas ficaram com essa incumbência. A herança da tribo de Levi foi o sacerdócio, foi eles cuidarem do templo. Então eles iriam ser alimentados, pelas demais tribos, para que eles pudessem dedicar-se integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. A gente tem hoje aí, nos nossos dias de hoje, pastores, líderes que trabalham integralmente na obra de Deus, no reino de Deus, e elas dedicam a sua vida, todo o seu dia, em fazer algo no reino de Deus, pregar, pastorear, visitar, cuidar da igreja, cuidar do reino de Deus, cuidar da propagação do Evangelho. Então, assim como os levitas, nós temos pessoas que também estão aí, vivendo integralmente, fazendo esse trabalho para que o reino de Deus prossiga avante, crescendo para a glória do nome do Senhor. Então, essa era a herança dos levitas, e nós tiramos também essa parte da lição quando fala que a herança deles era o Senhor, e é disso que nós precisamos. Então, é isso que a tribo de Levi recebeu de herança, a nossa herança é o Senhor. Jesus é tudo que nós temos. Se você tiver Jesus, meu querido, todas as demais coisas que porventura seja acrescentada, é como o texto já diz, é acréscimo, porque é de Jesus que nós precisamos, é da presença de Deus que nós precisamos para seguir avante, para chegar até a Canaã celestial. Então está aqui nosso último subtópico 3, encerrado, e vou fazer essa leitura da conclusão. Finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, porque conquista e negligência. Josué conclui sua trajetória ministerial como homem feliz, não plenamente realizado, pois havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido o instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Então, mesmo que Josué, chegando no final do seu ministério, ainda havia terras para se conquistar, ele fica satisfeito por saber que ele foi instrumento de Deus, Deus deu ele direção, e ele ainda distribuiu as terras ali, como nós estudamos no último tópico, que não foram conquistadas, para que fossem posteriormente sendo conquistadas. E essas terras elas foram conquistadas 100%, nos tempos de Davi, quando ele exerceu o seu reinado. E ali, naquele tempo, eles conseguiram conquistar 100% da terra. Então veja, por isso que em um dos subtópicos aqui nós falamos que eles precisavam estar sempre alertas e sempre prontos para a batalha e para a peleja. Por quê? Porque eles ainda não haviam conquistado tudo e durante muito tempo eles precisariam lutar por aquilo que Deus havia prometido para eles. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Aqui nós encerramos essa lição, aprendemos sobre essa divisão das terras e das lições práticas e espirituais que nós podemos aplicar para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida por mais uma vez estar aqui nos acompanhando nessa aula, inscrito aí no nosso canal. Você que é inscrito, muito obrigado pela sua atenção. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Você que assistiu a aula e tem assistido todas as aulas, peço que você possa deixar um comentário, deixar um feedback e que você também possa deixar um like para nos ajudar, tá ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima lição, a lição de número 12.